Olá, jovens, bom dia. Nós estamos aqui hoje, eu, Charlinho e Ketoli, e iremos trazer para vocês uma EBD de uma forma diferente. Esperamos que a gente possa aproveitar esse momento da melhor forma possível, mesmo com a situação de estarmos em casa, sem poder ir para a nossa igreja, e que nós possamos continuar nesse anseio, né, de aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, de desenvolver mais um pouco, mesmo no meio de um momento tão difícil. Então, hoje, eu trouxe a palavra para vocês, que vai falar acerca de um milagre, que é o milagre onde Jesus, ele acalma a tempestade. Esse milagre, ele é descrito em 3 livros da Bíblia, né? Os 3 evangelhos, eles trazem essa passagem, cada um de sua maneira, sempre concordando entre si, obviamente, mas eles trazem essa passagem onde Jesus fez algo inesperado, algo não inesperado, porque talvez as pessoas até esperassem que ele realmente tivesse essa atitude de fazer algo grandioso, algo que somente estaria ao alcance de uma pessoa como o próprio Jesus, que vive 100% homem e 100% Deus. E a gente vai falar um pouco dessa passagem. Eu gostaria de ler essa passagem que se encontra em Marcos, certo? Eu escolhi a de Marcos para ser lida, apesar de se encontrar também em Mateus e em Lucas. Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41, fala assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Esse texto, ele fala de uma situação em que os discípulos e Jesus iriam de um lado para o outro, atravessando o mar da Galileia. Eles tinham o objetivo de descansar. Eles passaram o dia inteiro e até mais dias fazendo a missão de pregar, de espalhar o evangelho, até também fazendo vários milagres, e eles estavam enfadados, cansados, humanamente cansados, né? Então eles decidiram, por parte da ideia do próprio Jesus, eles decidiram ir para o outro lado para ter esse descanso. A gente percebe no texto que Jesus realmente ele estava muito cansado, porque ele conseguiu dormir o tempo todo até ser chamado. E mostrando mais uma vez que esse Deus, esse Jesus a quem a gente sempre ouve falar, ele é 100% Deus, tanto que ele fez o que ele fez, o poder de ter ordem sobre a natureza, que realmente só cabe a ele, mas ele também fez algo que era próprio humano, né? O cansaço, o enfado. Eu aposto que tem muita gente se sentindo assim ultimamente, né? Cansado, enfadado, esgotado de alguma forma, e o próprio Jesus ele estava humanamente cansado nesse momento. E por isso que ele dormiu por um longo período. Eles decidiram descansar, fazer essa travessia no Mar da Galileia e chegar no outro lado, onde a cidade que se encontrava lá era chamada Decápolis. Essa era uma cidade frequentada geralmente por gentios, que não era o povo de Deus, e era justamente no objetivo de ter esse descanso maior. Afinal, os judeus eles não frequentavam muito aquela região, então não existiam tantas tarefas e tanta demanda atrás de Jesus e dos seus discípulos que esgotariam mais ainda eles. Então o objetivo dessa travessia do Mar da Galileia era o descanso. Só que o Mar da Galileia ele tem uma característica muito imponente, que até hoje ele tem essa característica de ser um mar que tem grandes tempestades. Na verdade, ele tem um comportamento inesperado devido à sua posição geográfica. E como os discípulos eles eram pescadores,
Eles conheciam provavelmente o mar da Galileia, eles estavam provavelmente observando esse mar antes de fazer essa travessia, e provavelmente aquele mar estava tranquilo, ok, legal para fazer essa passagem, e eles decidiram fazer essa passagem, porque se eles tinham experiência, é provável que eles não interferissem é provável que eles interferissem caso vissem alguma reação atípica ou algo que não recomendasse a travessia deles. Então, ele foi lá e eles foram lá e fizeram essa travessia, mas no meio da travessia foram pegos por essa mudança inesperada. O mar começou a ficar turbulento, os ventos começaram a ficar fortes e aconteceu a bendita tempestade, ao ponto que a água entrava dentro do barco e começava a ficar cada vez mais um maior transtorno para aquelas pessoas. E aí foi quando eles realmente decidiram acordar Jesus, porque eles acreditavam que iam morrer, e perguntaram para Jesus: mestre, não te importas que morramos? Como se realmente fosse uma atitude de ímpeto de pouca fé, porque se Jesus já tinha decidido com eles de fazer essa travessia e de que lá eles provavelmente iam ter um descanso maior, tinha um objetivo, não tinha porquê ter esse desgaste. Mesmo assim, os discípulos, eles, no desespero, num ato de pouca fé, num ato de uma fé imatura, acordaram Jesus aos prantos, clamando, achando que realmente eles iam morrer. No momento, Jesus, ele fala sobre o medo, mas não é o medo que ele realmente quer criticar. Ele fala: por que vocês estão com tanto medo? E depois pergunta, né? Ainda não tem fé? Na verdade, Jesus estava preocupado com a fé imatura dessas pessoas, desses discípulos. Porque se realmente tivessem uma fé madura, entenderiam que nada de ruim aconteceria, a não ser que o próprio Jesus determinasse, né? Permitisse. Então, e a questão do medo veio em seguida, porque é óbvio que uma fé imatura, ela vai levar a um medo, né? Então, Jesus, ele repreende esse medo exacerbado advindo de uma fé imatura desses discípulos, e logo em seguida faz o milagre de acalmar os ventos e o mar para cessar a tempestade, demonstrando que Jesus, ele é o único que tem o poder sobre todas as coisas. Ele quem criou, falando em relação à Trindade, o próprio Deus criou a natureza e ele tem um domínio sobre essa natureza. Então, ele acalmou a tempestade e depois todos ficaram surpresos, né? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu acho que em seu íntimo eles sabiam que Jesus ele podia fazer, até porque eles teriam presenciado antes outros milagres de Jesus, esse não foi o primeiro. Mas no momento de tensão eles não imaginavam o poder também que Jesus teria. E eu trouxe essa mensagem, eu decidi falar sobre especificamente esse texto, porque ele aborda uma situação que a gente pode não perceber de início, mas que a gente acaba vivendo nesses dias. A gente está passando por uma tempestade. Não necessariamente as águas estão adentrando nossas casas, como entraram os barcos, o barco lá, né, os barcos que tinha mais de um estavam sendo inundados. Mas existe algo que é invisível, que está adentrando nossas casas, que está atingindo nossas famílias, que está atingindo pessoas que amamos, que é o vírus, o Covid. E uma coisa que os discípulos não pensaram lá, mas que hoje a gente tem a oportunidade de pensar, é que, na verdade, Jesus estando no barco, eles tinham a segurança. Não tinha por que temer, não tinha por que agirem como uma pessoa de fé inexperiente, porque eles deveriam saber que Jesus naquele barco era certeza de segurança. Então, eu não estou lhe dizendo que você não vai passar por momentos de perda ou não, que você não passou. Eu não estou lhe dizendo que essa segurança salva você da sua própria vida física, salva você no caso da morte e tendo segurança da sua própria vida física. Mas eu estou lhe dizendo que Jesus, ele está no seu barco. Não no seu barco, literalmente falando, mas ele está com você, ele está na sua casa e ele lhe traz segurança para atravessar qualquer que seja a tempestade. Então, que a gente possa realmente ter isso no nosso coração, por mais difícil que seja nesses dias. Eu não estou dizendo que é fácil. Os discípulos eram pessoas que tinham muita experiência com Deus. Eles viam coisas que hoje a gente não vê. E mesmo assim, eles falharam em fé. Então, a gente vai falhar também, é provável, mas que a gente possa se manter firme e entender que a gente tem no barco uma pessoa junto com a gente, o Espírito Santo, e temos Deus e Jesus junto com a gente, a Trindade está com a gente, e que a gente pode enfrentar
qualquer que seja a tempestade. Então, que a gente possa guardar isso no nosso coração e ter certeza que a gente vai enfrentar essa tempestade, que vão haver perdas, que provavelmente possa ser que a nossa casa seja inundada, que nossa família, nossos amigos possam estar passando por desespero, como eles passaram, ou que nós mesmos estejamos passando por esse desespero, mas que somente existe um Deus que vai estar com a gente e que vai cuidar da gente nesse momento de desespero. Não tem por que temer, não tem por que se desesperar, não tem por que perder as estribeiras, porque Deus está conosco. Então essa era a mensagem de hoje que eu quis passar. Espero que vocês possam também ouvir os outros milagres que vão ser falados nessa manhã e que nós possamos estar aprendendo mais sobre cada coisa que Jesus fez aqui com a gente na Terra. Oi gente, tudo bem? Hoje a gente está fazendo a nossa EBD de uma forma diferente. Eu espero que por pouco tempo, enquanto a gente ainda não está presencial, espero que a gente volte logo, mas durante esses domingos que nós não estivermos presencialmente, vamos estar fazendo dessa forma online. Espero que vocês gostem bastante e assistam o vídeo até o final para que vocês participem de todas as informações que a gente tem para passar, e no final temos algumas surpresas, então vejam tudo, vejam o vídeo até o final. A gente escolheu nessa aula falar sobre os milagres de Jesus. Então a Fernanda já falou para vocês sobre o milagre que Jesus acalma o mar, acalma a tempestade. E agora eu vou falar para vocês sobre o milagre que Jesus ressuscita Lázaro. Essa história se encontra no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, do verso 1 ao verso 46. Eu não vou ler todos os versículos, não vou ler a história na íntegra, porque ela é bem longa, são muitos versículos. Eu vou ler só alguns, mas eu peço que vocês leiam aí na Bíblia de vocês toda a história, para que vocês compreendam todo o contexto, tá bom? Eu vou estar lendo agora do verso 1 ao 3, e conforme eu for mudando os versículos eu vou avisando. Então, Lucas capítulo 11, verso do 1 ao 3 diz o seguinte: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para se consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O Mestre chegou e te chama. Agora vamos ler o versículo 39. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente,
para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras, e ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Amém? Essa passagem fala da morte de Lázaro, né? Fala da morte de um ente querido, fala da morte de alguém que Jesus amava muito, da morte de alguém que Jesus tinha uma proximidade muito grande, né? Daquela família. Então, essa passagem fala do desespero daquela família, fala da necessidade que eles tinham da presença de Jesus. Jesus estava ali por perto, mas ele estava em um lugar que era 2 dias de distância. Jesus estava em Betânia, mas estava em um lugar um pouco mais distante. Então, quando aconteceu a morte de Lázaro, ele não estava próximo. Então, aquela família sentiu muito aquela situação, sabia que Jesus podia ajudar, mas naquele momento ele não estava próximo deles, estava um pouco distante, né? E Jesus vem depois de alguns dias, depois de 4 dias, e quando ele chega, Lázaro já está morto. As irmãs estão ali naquele momento de luto, de tristeza, sentindo a falta de Lázaro, sentindo toda a dor da perda, a dor da morte. E nesse momento Jesus chega. E aí Marta começa a falar com Jesus e fala para ele que se ele estivesse lá, né, naquele momento em que Lázaro tinha morrido, poderia ser que não tivesse acontecido, e com certeza não teria acontecido. Se vocês lerem aí a passagem inteira, o próprio Jesus vai dizer que se ele estivesse no momento da doença de Lázaro próximo, ele não teria realmente morrido, mas que para que o nome de Deus fosse engrandecido, era necessário que o Lázaro morresse. Então, a gente vê que mesmo na história bíblica, mesmo durante a vida de Jesus, houve a morte, e a gente pode aprender bastante com a relação entre Jesus e a morte, entre Jesus e a perda. Então, quando a gente fala de morte, para nós cristãos, a gente vê a morte de 2 óticas diferentes. A gente vê 2 tipos de morte. Existe a primeira morte, que é a morte física. Então, quando uma morte física acontece, é esse momento relatado aqui na Bíblia, né? E com certeza alguns de vocês, ou a maioria de vocês, ou todos, já passaram por um momento de perder alguém da família, alguém próximo, um momento de muita tristeza, um momento de muito choro, de muito pranto, de reflexões, né? Aquele sentimento de que nunca mais se verá aquela pessoa, aquele sentimento de que não se poderá mais falar com aquela pessoa, se conversar, se ter momentos importantes com aquela pessoa. É a dor da separação, a dor da morte. Então, muitos de nós já passou por isso, é uma dor muito grande, muito profunda, né? Só que nós cristãos, e para aqueles que morrem em Cristo, nós temos a grande esperança de que eles vão estar com Cristo, eles estão indo para um lugar melhor, eles estão indo para a glória. Não só uma esperança, mas a certeza de que eles vão morar com o nosso Deus, que eles estão indo para a glória, né? E isso traz um conforto muito grande para nós. Outra coisa também que nos ajuda muito é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Então nós sentimos o consolo do Espírito Santo ao passar por um momento de morte, ao passar por um momento desse de tristeza, né? Então, quando nós temos essa esperança e essa certeza e passamos por esses momentos de tristeza, nós, como cristãos, temos essa experiência, né, dolorosa, mas que nos faz crescer muito. Nesse momento de pandemia, de Covid, muitos de nós, com certeza, alguns de vocês perderam algum ente querido. E na minha família aconteceu isso.
Eu perdi um tio meu que eu amava muito, né? Admirava muito, era uma pessoa muito importante para mim, e ele era um servo de Deus, e com certeza ele se encontra na glória agora com Deus. E um belo dia eu estava lembrando, né, dele, e tocou uma música no rádio do carro, que era uma música que ele gostava muito, e aí eu lembrei dele. E aí eu fiquei muito triste por sentir a falta dele, mas depois eu refleti um pouco sobre a música e a letra dela, e justamente a letra dizia que onde Jesus mora não há tristeza, não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria. Então eu refleti sobre a letra daquela canção e me veio à memória que aonde Jesus mora só há alegria. Então, mesmo havendo tristeza, aonde Jesus mora tem alegria. Então Jesus mora nos nossos corações e dentro de nós há alegria. Mesmo lembrando do meu tio e sabendo que eu não vou poder mais vê-lo nem falar com ele, dentro de mim havia alegria porque eu lembrei, através da música que ele gostava, de que Jesus estava no meu coração. Mas nós cristãos sabemos que existe a morte física e temos o consolo do Espírito Santo, temos a alegria de saber que a pessoa que morre fisicamente está na glória e vai para o céu, mas também temos a certeza que existe a morte espiritual. E essa morte, muitas vezes, nós não sentimos ela fisicamente, né? Quando uma pessoa morre, a gente percebe a morte física dela, mas a morte espiritual muitas vezes não é perceptível por nós. Às vezes as pessoas estão à nossa volta, às vezes as pessoas estão próximas de nós e nós não sentimos que elas estão morrendo espiritualmente e que elas estão morrendo da pior forma que se pode morrer, né? Porque a nossa morte física é só o fim dessa vida para o início de uma nova vida junto a Deus. Mas a morte espiritual é uma morte definitiva, é a separação total do homem para com Deus e a pior morte que se pode acontecer. O fim de todas as coisas é a morte espiritual. Aquele que morre espiritualmente, ele é separado de Deus e ele é destruído para toda a eternidade. Então, essa pessoa que morre espiritualmente, ela não vai estar com Deus. Ela vai ter a pior separação que existe, que é um pouco relatada no texto. É a separação de Jesus. Então, aquela família sofreu muito no momento em que ela estava separada de Jesus. E a morte espiritual é essa separação eterna de Jesus. Então, nós temos muitas pessoas que estão próximas a nós, podem estar na nossa casa, essas pessoas que estão mortas espiritualmente, que vão morrer espiritualmente, podem estar na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho, e algumas dessas pessoas já estiveram na nossa igreja, né? Estão caminhando para essa morte espiritual. Então, nós, como Marta e Maria, que chamaram por Jesus e pediram a ajuda dele, nós temos esse compromisso como cristãos. Nós temos esse compromisso de pedir a ajuda de Jesus e falar de Jesus para essas pessoas. A gente tem esse compromisso e esse dever para que essas pessoas não morram espiritualmente. Então, o que eu quero trazer com essa parábola é que, essa história, que não é uma parábola, é uma história real, de Jesus, é que nós precisamos nos preocuparmos com a vida espiritual das pessoas que estão à nossa volta. A gente precisa se preocupar e orar por essas pessoas e falar de Jesus para essas pessoas, para que elas não morram espiritualmente e não fiquem separadas de Deus por toda a eternidade. Tá bom, gente? Então essa é a palavra que eu tenho para deixar para vocês. Peço que vocês continuem aí assistindo o vídeo até o final. E para as próximas semanas, espero que só a próxima, mas não sabemos por quanto tempo a gente vai permanecer com essas aulas, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, fiquem na paz. Paz do Senhor, gente! Já estamos sentindo muitas saudades de vocês, mas eu não poderia deixar de dar uma passadinha por aqui para dar um oi para vocês e dizer que essa EBD virtual
virtual. Foi maravilhosa, foi espetacular. E tão boa quanto ela serão as perguntas da nossa brincadeira. Serão em média 3 a 4 perguntas e vai valer prêmio comestível, que a gente procurou, que vocês mais gostam, hein, gente? Então, vale muito a pena vocês ficarem ligadinhos e, de fato, responderem as perguntas. Aquele que responder primeiro o maior número de perguntas corretas vai ser o ganhador do prêmio oficial deste domingo. E os demais que também responderem vai ganhar um prêmio simbólico, um prêmio tipo um prêmiozinho de consolação, mas que também vai ser muito legal. Então, vale muito a pena vocês participarem. Prestigiem, valorizem. Nós temos professores maravilhosos que se dedicaram bastante, que realmente fizeram empenhados aí, esse novo aí acontecer pra gente. Então, vamos fazer tudo isso valer a pena, pessoal. Também lembrando que a nossa gincana continua. Essas perguntas que foram feitas, as respostas delas também já vão valer pontuação para a nossa gincana, tá, gente? Então, vamos lá, gente. Vamos dar show, vamos dar show, vamos dar show. Vamos realmente fazer a alegria do céu aqui na terra. Contamos com cada um de vocês, contamos com o privilégio de cada um de vocês estar prestigiando tudo que a gente está fazendo. Primeiro para Deus, porque toda glória e adoração é para o Senhor, mas também para honrar cada um de vocês. Beijo no coração, Deus os abençoe e esperamos que vocês tenham aprendido bastante com os milagres de Jesus. Beijo!